Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que os santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver. Não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe, e não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher que ele tomar terá que ser virgem. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim, ele não profanará sua descendência em meio ao seu povo. Eu sou o Senhor que os santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão: pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus, e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que os santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e a seus filhos, e a todos os israelitas. Olá pessoal, tudo bem? Como eu tenho falado aqui nesses comentários sobre o livro de Levítico, precisamos entender cada passagem à luz do seu contexto imediato, tá? Então, essas passagens não devem ser usadas de forma isolada do seu contexto para afirmar ou justificar qualquer tipo de preconceito ou ação hoje no mundo, tá? Hoje a maneira como nós, à luz da própria Bíblia, entendemos e nos relacionamos com as pessoas é bem diferente dessa época. Porém, para aquele contexto, para aquelas pessoas, era necessário que fosse desse jeito, tá? Então nós vamos entender o seguinte: primeiro, esse capítulo aqui está falando sobre regulamentação para os sacerdotes e para o sumo sacerdote, que era aquele sacerdote principal, ok? E aqui está falando sobre o comportamento e as escolhas de vida que eles deveriam ter para que pudessem estar preservados e o culto pudesse permanecer santo, separado, consagrado, né? Simbólico para todo o povo. Muitas das vezes não entendemos o porquê de tanto rigor, mas quando percebemos que a vida desse sacerdote prefigurava, né, apontava para um Deus santo, totalmente perfeito, totalmente puro, talvez esses símbolos façam um pouco mais de sentido para nós, né? Isso daqui não é de forma alguma justificativa
para nossos preconceitos, de forma alguma, né? Porém, uma pessoa que estava naquela posição de sacerdote, ela deveria se abster de coisas que outras pessoas não tinham problema nenhum e que Deus não via problema em se tratando de outras pessoas, tá ok? Mas por eles serem sacerdotes, eles deveriam ter uma pureza, que muito mais do que uma pureza ritual, era também uma pureza moral. Mas, apesar de ser uma pureza moral, também era uma pureza ritual. Quando fala aqui que o sacerdote não poderia se tornar impuro por causa de alguém do seu povo, né, que venha a morrer, é porque você encostar, tocar um cadáver naquela época te tornava impuro. Essa foi uma lei que Deus deu para o povo para evitar contaminações, já que eles estavam ali sob condições precárias, né, de higiene, sanitárias. Mas mesmo que eles não entendessem o motivo, né, eles sabiam que fazer isso os tornava impuros diante de Deus. E nós vemos que o sacerdote, como um representante não só do povo, mas um representante também diante de Deus, né, alguém que estava ali para o povo, como Deus falando para o povo, né, e fazia esse papel de mediação, ele deveria ser o primeiro a dar exemplo, né, e não encostar nos mortos de qualquer espécie, né, a não ser que fosse parente próximo. Fala aqui também que eles não deveriam raspar a cabeça, não deveriam aparar as pontas da barba, não fariam cortes no corpo, tá? Isso tudo são ritos, são símbolos, né, que mostram ali a consagração deles a Deus. Eles deveriam ser diferentes dos demais, né? Essa era uma recomendação de Deus para que eles se destacassem, para que eles fossem diferentes, já que eles estavam nessa função tão importante. Eles poderiam casar, mas não poderiam tomar qualquer mulher como esposa, mas sim uma mulher que não deixasse dúvida alguma a respeito do seu caráter, né, das suas ações, da sua pureza. Também sua família deveria ter uma conduta ilibada, já que o sacerdote tinha essa representatividade perante o povo, tinha essa função, né, diante de Deus e do povo. Então, por isso que vai falar aqui que, caso a filha de um sacerdote se tornasse prostituta, ela desonraria o seu pai e deveria morrer queimada. De forma alguma isso se aplica aos dias de hoje. Isso era um contexto onde Deus estava pedagogicamente ensinando o povo e também mostrando que, depois de tudo que eles passaram, tudo que eles enfrentaram, né, tudo que Deus já se revelou e se manifestou através deles e na vida deles, era inadmissível que alguém do povo, em especial alguém da família do sacerdote, desonrasse isso, né? Que se colocasse de maneira rebelde diante do Senhor. E se por um lado a gente sabe que todos os pecados cometidos, do menor ao maior, são puníveis com a morte diante de Deus, porque Deus é santo, isso só não acontece por conta de sua graça e do seu favor. Porém, aqui não haveria esse tempo, esse espaço de misericórdia, já que Deus queria mostrar ao povo didaticamente que Ele não só é amor e misericordioso e libertador, mas Ele também é um Deus santo, é um Deus que é justiça, que é juízo, a começar por aqueles que são mais próximos dele, a começar por aqueles que deveriam dar o exemplo. Bem, tem aqui uma outra parte que vai falar sobre quem poderia se aproximar para oferecer sacrifícios e diz que pessoas com deficiências não deveriam se aproximar. E precisamos entender que Deus não faz acepção de pessoas, que todas as pessoas, independente das suas condições físicas, sociais, né, independente dos pecados que tenham cometido, elas são aceitas e amadas pelo Senhor, elas são abraçadas pelo Senhor. Qualquer um de nós pode se aproximar de Deus confiante em suas misericórdias e em seu amor. Porém, aqui estamos falando de um rito de entrega, de um rito de consagração. E quando a pessoa estava ali oferecendo um sacrifício, ela estava oferecendo um sacrifício não só por si mesma, mas muitas vezes por suas famílias, por um povo, por um seu clã. Gente, o meu cachorro estava espirrando e latindo, não é que ele engasgou com nada não, é emocional. Ele está vendo que eu estou dando atenção para vocês e está aqui, sabe, fazendo isso só porque ele quer atenção.
Deus não é, eu sei, eu conheço ele, ele não engasgou com nada. Já tentei ajudá-lo, não é nada, só para chamar atenção. Eu sei que para nossa cultura é um pouco difícil, mas é importante a gente entender o caráter pedagógico da ação de Deus para um povo que era muito diferente, e é muito diferente do nosso hoje. Então, de forma alguma isso se aplica aos dias de hoje. E é isso, pessoal. Não temos mais o que comentar desse capítulo, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco e até a próxima.